Oi, amante da arte! E aí, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Eu sou a Gabriela Salvalai Figueiredo, artista visual, escritora e também professora de arte. E esse é o canal GSF Arte. Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como fazer essas bordas brancas, seja em suas pinturas ou desenhos, quando a gente está utilizando o papel. E eu vou comentar também sobre a importância dessa contenção que é feita com a fita, ok? Principalmente para as técnicas molhadas, né? O que elas ajudam quando a gente utiliza essa técnica. E dar dicas, né, da execução para não danificar o papel. E se acontecer alguma danificação, como a gente pode disfarçar isso e trazer novamente a proteção para o papel. Indo para o que interessa, então, eu irei usar com vocês dois exemplos aqui das artes que eu estou fazendo para esse projeto do Morro Grande na Rota Tropeira do Sul do Brasil. Sendo que um eu farei em lápis de cor, então a borda é menor. E outro eu farei a nanquim, então a borda ela é um pouco maior. Bom, primeira coisa, então, como vocês podem ver, eu já delimitei as bordas dos desenhos. Geralmente, quando eu faço tanto a grafite quanto a lápis de cor, eu deixo 1 centímetro de borda ao redor, então tudo medido com a régua. Essas aqui facilitam que ela tem uns risquinhos aqui que tu já consegue colocar em cima e saber aonde é, sabe, 1 centímetro, senão tu tem que medir lado por lado várias vezes, né, para depois botar a régua e riscar. Então, as com lápis de cor e a grafite eu faço com 1 centímetro. E quando é aquarela, ou nesse caso que eu irei utilizar o nanquim aguado, eu faço uma borda um pouco maior, aqui 1,5 centímetros. Você pode fazer a borda que lhe convenha, ok? Se você gosta de uma borda um pouco mais larga, 2 centímetros, 3 centímetros, por que não? Você pode fazer a borda maior, ok? Ou então, se quiser fazer menor, eu já teve uma época que eu fazia borda com 0,5 centímetro apenas, então você pode deixar também. Aí é questão de gosto, né? Eu acho mais interessante que fique aparente um pouquinho mais de borda, porque com 0,5 centímetro ele vai aparecer só um filete depois que emoldura e não fica com um acabamento muito bom. Então, ou deixar sem bordas ou com uma borda um pouco maior, pelo menos é o que eu acho, ok? Vou ensinar para vocês primeiramente, então, este maior aqui, que é de técnicas aguadas, ele também serve para aquarela. E como nas técnicas aguadas, o ideal é que a gente firme o papel para ele não enrugar muito, eu utilizo pedaço de papelão, ok? Então, este daqui, vocês podem ver que já estavam em cima, é um papelão maior do que a obra, ele tem que ser maior do que o tamanho do papel que você vai pintar, ok? O meu aqui é grosso, tem 1 centímetro, quase 1,5 centímetros de espessura, mas o teu não precisa ser. Se tu conseguir achar um ali um pouco mais fino, a única coisa que seja ideal é que ele seja realmente maior do que o teu desenho. E outra coisa que a gente vai usar é a fita crepe. Para as pinturas em aquarela, como eu disse que as bordas são mais largas, o ideal é que a gente utilize fitas crepes também mais largas. Esta aqui minha tem quase 5 centímetros. E como eu comprei essa daqui em específico no material de construção, ela é um pouco mais forte também. Mas isso aqui a gente resolve depois, porque o ideal é que ela seja mais fraca. E o que a gente vai fazer agora é simplesmente medir o tamanho da nossa fita crepe. Vou deixar assim, ele não vai conseguir pegar a altura inteira do desenho. Esse daqui é um desenho A3, ok? Mas a largura vocês já vão conseguir entender. A gente vai medir o tamanho da fita crepe, então ela precisa ultrapassar os limites do papel, é só cortar. E a gente não pode colocar essa fita crepe deste jeito no papel, porque senão depois ele vai rasgar. Então o que eu faço? Eu retiro meu desenho daqui, posso utilizar o próprio papelão que eu vou fixar depois do desenho, e eu colo e descolo várias vezes até eu sentir que a cola dessa fita ela já ficou mais fraca. Por isso que eu falei que
se você conseguir uma fita mais fraca, que não seja tão forte assim, né, de cola, é até bom, porque daí você não precisa ficar tantas vezes assim tirando a cola. Eu faço um pouco do lado, depois mudo pro outro lado também, para tirar bem a cola. Se você não for colar no pedaço de papelão, for colar, por exemplo, na própria mesa, você pode tirar o excesso da cola dessa fita na própria mesa, ou então ir tirando no dorso da mão. Só porque aqui, no caso, se você tiver pelos igual eu na mão, vai arrancar pelos, a tua mão vai ficar doída. Então o ideal é que você realmente faça numa superfície. Pode ser feito na coxa também. A gente fica sentado, né, para desenhar, para pintar. Então você pode tirar na sua coxa também. Eu tenho muitos gatos, então fica muitos pelos. Por isso que eu prefiro fazer assim na mesa, tá certo? Tirei várias vezes, vocês viram, ela ainda está com cola, tá certo? Ela é uma cola muito forte, como eu disse, essa fita. Mas agora já dá pra usar, porque ela fica mais fraca na hora de puxar. E o que eu vou fazer agora é alinhar, vou puxar aqui pra baixo, alinhar essa fita com o risco que eu tinha colocado. Deixo um excesso para fora do papel e vou alinhando certinho com o risco que delimita a borda desse desenho. Algumas pessoas fazem isso direto. Eu gosto de deixar bem retinho, então por isso que eu meço antes. Mas se você não tem problema com essa questão de deixar bem retinho, bem certinho, você também não precisa fazer o risco e seguir certinho o risco, tá? Eu vou fazer isso em toda a volta, tá? O mesmo processo. Corto a fita do tamanho do papel, tiro o excesso. Eu até não colei aqui para ficar melhor para mostrar para vocês. Ok, tiro o excesso dessa cola e vou colando todas as bordas. Bom, já colei todos os lados. Geralmente eu faço esse processo já colando no papelão, mas eu deixei para colar aqui com vocês, tá? Então a gente firma todas as pontas para ficar tudo certinho aqui e vai realmente acarcando no papelão. Pra ficar bem certinho, eu gosto de pegar minha unha, o dedão, e ir passando nas bordas aqui do lado, pra ficar bem preso e bem certinho, ok? Então, vou fazendo isso de todos os lados. Como eu disse, você já pode ir colando tudo direto. E como vocês podem ver, então, a borda do desenho em volta, ela fica bem grande. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês a obra inteira, mas ela fica toda com essa borda assim em volta. E isso é excelente para evitar o envergamento do papel, ok? Eu uso uma técnica com bastante água, eu gosto de bastante manchas e usar bastante água, ok? Então, essa parte da fita auxilia muito. Mesmo com essa contenção de fita, em alguns casos, nas minhas obras, quando eu uso muita água, né? Elas acabam ainda assim ficando um pouquinho envergadas, sabe? O papel depois que eu tiro a fita. Mas se você usa água em menos quantidade, assim, um pouco menos quantidade do que depois que você tirar essa fita, o papel vai ficar retinho, certinho. E se você usa bastante igual eu, evita que o papel fique assim e você não tenha o que fazer depois para alisar ele. Então, do jeito que ele fica assim, só um pouco, você consegue ainda colocar uns pesos, depois em cima uns livros, e ele já dá mais uma sentada. Mas se você realmente não utilizar essa contenção, o papel ele vai ficar muito curvado, muito enrugado. Então, atrapalha um pouco na apresentação final. O próximo desenho é um A4, então ele vai caber melhor aqui na tela para vocês. Irei utilizar a mesma fita, se você tem daquelas um pouco mais fininhas, nesse caso pode ser também. Eu costumo dividir essa fita em 3 partes, usando a régua e o estilete, né, em cima da placa de vidro. Mas eu não sei aonde eu enfiei meu estilete, então eu vou ensinar para vocês outro método que também funciona. E caso você não tenha a mesa de vidro, enfim, para cortar, né, mesa de corte, você pode estar usando esse método também. Aqui é o mesmo passo de medir, né, o tamanho do papel. E se você não tem a mesa de corte, você pode fazer igual eu vou fazer agora. Pega a tesoura e corta essa fita no meio. Eu tô deixando essa base aqui embaixo só pra não pegar as gretas aqui da minha mesinha, tá? Mas nesse caso eu não utilizo
o papelão, porque daí eu não quero prender a folha. Então, eu venho, tiro o excesso também, é a mesma coisa, para depois, a hora de tirar a fita, essa fita não rasgar o papel. E a mesma coisa, eu coloco rente a linha que eu tinha feito. Aqui nesse caso, se você conseguir cortar ela em 3, essa fita em específica, né, dessa largura, ela vai dar certinho a largura e vai ficar uma borda minúscula aqui, que não vai te atrapalhar. Mas se você, assim como eu, cortar com a tesoura, o ideal é que você venha e tire o excesso para essa fita não ficar grudando na sua bancada ou no suporte que você vai utilizar para colorir. Então, eu vou repetindo esse processo em todo o contorno do desenho, assim como antes. Bom, finalizei de colocar a fita em todo o entorno aqui. Tirei o excesso também de todas as bordas. E é assim que fica. Comparado às técnicas aguadas, é bem mais fininho, a gente não prende em lugar nenhum, ok? Então aqui é só para delimitar o espaço em branco. Ele não tem o objetivo de firmar o papel para ele não envergar. Afinal, o grafite e o lápis de cor não tem esse problema, né, na realização da técnica. Uma dica tanto para a técnica aguada quanto para a técnica seca é evitem deixar muito tempo essa fita em contato com o papel, ok? Você fez as marcações, o rascunho, passou a fita, já faça a obra, não deixe ela assim. Eu fiz as demonstrações aqui para vocês, porque eu faço as duas ao mesmo tempo. Conforme a aguada vai secando alguma parte para eu passar para outra, eu passo para outro desenho, ok? Mas evitem deixar essa fita no papel por muito tempo, porque conforme o tempo vai passando, ela vai soltando mais a cola, ela vai colando mais no papel. E a probabilidade depois de você tirar e rasgar o papel, ou então ficar com a cola, assim, você encostar o dedo e grudar o dedo no papel, porque a cola vai se transferir para o papel, é muito grande. Então, coloquem a fita, façam a obra. Se você já ir terminando a obra, você já pode ir retirando também a fita dos lugares que você for terminando, ok? Para evitar ao máximo que dê problema. Vou ensinar para vocês depois também, que eu finalizar essas obras, o que vocês podem fazer se arrancar um pedacinho do papel, assim, dar uma laceradinha. Mas evitem essas lacerações, tanto não deixando muito tempo a fita aqui no papel, quanto arrancando da maneira correta, que depois eu vou ensinar para vocês também depois que eu finalizar a obra. Bom, finalizei então a primeira obra, que eu tinha comentado com vocês, que seria com uma técnica aguada, né? Por conta disso, lembrando, as fitas eram mais largas. E eu vou mostrar, né, dando algumas dicas para vocês, utilizando essa daqui da fita larga. A outra menor, com a fita mais estreita, é o mesmo passo a passo para retirar, só porque ela não estará colada em nenhuma superfície, né? O papel vai estar avulso. Só a fita estará colada nele realmente. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar a fita que está por cima, ok? E em vez de puxar assim, ok? A gente vai fazer o contrário. A gente vai puxando ela para trás. Ela vai ir descolando mais facilmente e não vai agredir tanto o papel. Aqui chega um ponto que ela descola do papelão, ou da bancada, no caso que você estiver usando. Então, você segura o papel com uma mão e puxa a fita para trás com a outra. E vai levando a sua mão segurando o papel até chegar no final para não entortar o papel, tá, gente? Tiramos a primeira, vocês podem ver que não ficou nenhum dano no papel. E a gente vai seguir essa mesma lógica. Vou virar aqui de cabeça para baixo para vocês conseguirem ver. Pego a fita que está por cima, vou puxando para trás. No caso de não estar colado em nenhuma superfície, né, não ser uma técnica aguada, você vai fazer este processo, ok? Vai pegar a fita, cuidem sempre nos cantinhos, principalmente, puxe de dentro para fora a primeira parte e você vai segurar o papel com uma mão e puxar a fita com a outra.
De novo, está terminando no cantinho, puxe com mais cuidado, ok? Para não danificar o papel e não amassar também. E agora o último lado. As bordinhas já estão perfeitamente nos seus lugares, ok? Retinhas. E a folha não envergou tanto quanto se não estivesse presa em lugar nenhum. Como eu falei para vocês, ela continua ainda dando uma envergada. Mas isso a gente pode arrumar fazendo movimentos assim com o papel, ok? E colocando algo que pegue a extensão inteira pesada em cima para ela endireitar um pouco. Como eu vou emoldurar, para mim assim já não dá problema nenhum, ela já está boa, ok? Mesmo que tenha algumas leves envergadinhas, vocês conseguem ver que ela está em alguns lugares mais alta aqui do que outros, ó, aqui os cantinhos, ainda é pouca coisa. Se eu não tivesse usado a fita, como eu disse, eu uso muita água, principalmente no céu, aqui para ficar um pouco mais homogêneo, enfim. E na parte do solo, que eu também usei bastante água, ela envergaria muito mais. E daria para ver, mesmo dentro da moldura, que o papel estava muito envergado. Então, por isso que é importante prender as bordas do papel nas técnicas molhadas. Eu fiz esse outro pedacinho aqui, utilizando o papel 200 gramas, que é o papel que eu utilizo para desenhos com técnicas secas, na maioria das vezes, quando eu não quero textura, né? Eu quero uma pintura mais lisa. E eu pintei com um lápis de cor, ok? E fiz a fita aqui, né, de demarcação, como eu fiz nos outros, só porque dessa vez eu não tirei a cola da fita, para mostrar para vocês como resolver alguns problemas que podem acontecer. Como vocês viram no outro desenho, né, na outra pintura que eu acabei de tirar a fita, aquelas dicas elas facilitam, né, não ocorreu nenhum problema. Mas caso fique algum excesso de cola em algum ponto, ou tu tenha tirado de alguma maneira equivocada, que tu se esqueceu das dicas, pode acontecer de danificar o papel. Ó, estou tirando, espero que vocês consigam ver, ok? Estou tirando de maneira errada, tá certo? Não tinha tirado o excesso de cola da fita. Então, para vocês verem também, se vocês não seguirem as dicas, como que o papel fica, ó. O excesso de cola gruda e arranca, danifica o papel. E esse jeito que eu tirei puxando também puxa as fibras demais, em vez de só descolar a cola do papel. Para resolver isso, né, mesmo que vocês sigam aquelas dicas, pode ser que aconteça. Vou dar um zoom aqui. A imagem não vai ficar ótima 100%, mas é para vocês conseguirem ver. Caso aconteça isso, mesmo vocês seguindo as dicas, né, pode ser que aconteça realmente, alguma área ficar sem tirar bem o excesso de cola, ou por puxar errado e tudo mais. As áreas aqui que puxaram do próprio desenho, vocês vão ter que vir com a cor que vocês utilizaram, ou seja, o lápis grafite, ou seja, o lápis de cor, a técnica que vocês usaram, e vocês vão ter que retocar esses pequenos danos aqui. Já aonde é a borda do papel, vocês virão com um lápis branco, ok? E passarão sobre as áreas danificadas, chegando bem próximo ao desenho. A textura do papel, ela volta ao normal, ok? Aqui ficou um pedacinho ainda, que dá pra ver melhor na câmera do que a olho nu. Mas a textura, vocês estão vendo que ela fica mais lisinha. Além do que, ele volta à proteção que tinha no papel, né? Porque o lápis ele vai criar uma camada, uma película por cima daquela parte que estava danificada. Então, além de ficar liso novamente, né, disfarçar as danificações que tiveram, cria-se uma película novamente de proteção no papel, né, que faz com que, conforme o tempo passe, ele não volte a descamar e tudo mais. Então, essa parte da borda, vocês façam com um lápis branco, ok? De colorir.
E a parte do desenho em si, daí vocês vão ter que retocar, caso aconteça de danificar a parte de dentro também. Depois aqui a gente passa o spray por cima de tudo, seja brilhante ou seja fosco, ele vai igualar tudo. Então não vai dar pra ver, por exemplo, aqui o lápis ele brilha, ó. Conforme você vira, dá pra ver que tem um lápis aqui. Então depois ele vai igualar tudo e vai ficar ainda mais disfarçado. Então caso aconteça esse problema com vocês, mesmo seguindo as dicas, façam esse procedimento. Mas então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que aproveitem do lado daí, né, tanto caso vocês queiram deixar uma borda branca no seu desenho, ou então, né, essa parte de realmente evitar que a folha fique muito envergada por conta das técnicas molhadas. Comentem então aqui pra mim o que vocês acharam, não deixem de curtir e compartilhar com seus amigos artistas ou amantes da arte. Se inscrevam no canal e ativem o sininho também para ficar por dentro de novas publicações, outras dicas, né, e outras técnicas também que eu estarei ensinando aqui para vocês futuramente. É isso então, até o próximo vídeo.